Nosso Deus, esse livro de números é tão difícil, só fala de números. Ei, fica comigo aqui que você vai ver o livro de números de uma forma que você nunca viu. O livro de números, no deserto, quando Deus prepara um povo para a promessa. O tema do livro não é sobre censos, mas sobre uma geração que saiu da escravidão, caminhou com Deus e mesmo vendo milagres extraordinários, morreu no deserto por causa da incredulidade. Em toda essa jornada, Deus revela o seu caráter e anuncia, em figuras e acontecimentos, a obra perfeita de Jesus Cristo, sem sequer citar o nome dele no livro de Números. No hebraico, o livro chama-se Bemidbar, que significa no deserto. O nome Números surgiu na tradução grega, aritmoi, porque o livro começa e termina com um censo. Mas Deus preferiu chamá-lo de No Deserto, porque o deserto é o verdadeiro cenário de transformação. O deserto nunca foi o destino de Israel. Foi a escola onde Deus tratou o coração do povo. A viagem entre o Sinai e Canaã poderia ser feita em poucas semanas. No entanto, Israel levou 40 anos. Não porque o caminho era longo, mas porque o coração era duro demais. A grande mensagem de Números é que Deus é fiel à sua promessa, mas a incredulidade pode impedir uma geração de desfrutar dessas promessas. Mas o livro aponta para Jesus. E essa peregrinação no deserto, rumo à terra prometida, a igreja também, ela vive hoje como peregrina neste mundo. Cristo é quem conduz o seu povo durante a caminhada e garantirá a nossa entrada na herança eterna. Ou seja, esse deserto do povo aponta para o deserto que nós estamos passando no mundo, até que entremos na terra prometida, assim como o povo entrou na terra prometida. E aí nós vamos ver no início do livro o censo e a organização do povo. O livro começa com Deus mandando Moisés contar os homens aptos para a guerra. Não era demonstração de força militar, mas uma organização. Cada tribo tinha sua posição, sua responsabilidade e sua missão. Os levitas não foram contados com as demais tribos. Eles foram separados para servir no tabernáculo, mostrando que a adoração era tão importante quanto a batalha. O detalhe mais importante é que o tabernáculo ficava exatamente no centro do acampamento. Todas as tribos se organizavam ao redor desse templo, dessa tenda onde estava a presença de Deus. Isso ensina que uma nação só permanece firme quando Deus ocupa o centro. Hoje muitos querem Deus como parte da vida. Israel aprendia que Deus deveria ser o centro da vida. E nós também precisamos ter Deus como centro da nossa vida. O tabernáculo apontava para Cristo. Deus já não habita em uma tenda feita por mãos humanas. Jesus é a manifestação perfeita da presença de Deus entre os homens através de Jesus Cristo. E toda a vida cristã deve girar em torno de Jesus. A partida do Sinai e as primeiras rebeliões nós vamos ver, na sequência da leitura dos livros ali, entre os capítulos 10 e capítulo 12 ali, nós vamos ver isso aí. Depois de quase um ano no Sinai, Israel finalmente parte. A nuvem se levanta, as trombetas são tocadas e a caminhada começa. Mas bastam poucos dias para surgirem grandes reclamações. Primeiro, o povo começa a reclamar das dificuldades do caminho. Depois reclama até mesmo do maná que caía do céu para alimentá-los. Sentem até saudades da comida do Egito. É impressionante perceber que eles preferiam lembrar do tempero do Egito e esquecer os chicotes da escravidão. A murmuração, até os dias de hoje, ela revela um coração que esquece rapidamente os milagres que Deus tem feito. Logo depois, nós vamos ver Miriam e Arão criticando Moisés, questionando a liderança de Moisés. Deus intervém e declara que Moisés era o seu servo escolhido.
A rebelião nunca foi contra Moisés. Na verdade, era uma rebelião contra o próprio Deus. E aí nós vamos ver aqui, nessa rebelião, nós vamos ver o que? Um apontamento para Jesus. Assim como Moisés ele foi rejeitado por aqueles que caminhavam ao seu lado, Jesus também foi rejeitado por muitos do seu próprio povo. A rejeição no enviado de Deus revela um coração resistente à vontade divina, à vontade de Deus. Até os dias de hoje, as pessoas ainda continuam rejeitando a mensagem da salvação. Na sequência do livro, entre os capítulos 13 e 14, nós vamos ver ali os 12 espias, 12 espiões foram enviados para observar a terra. Nós aqui chegamos ao coração do livro. 12 homens, eles entram em Canaã e todos os 12 veem a mesma terra. Todos carregam o mesmo cacho de uvas que trouxeram. Todos enxergam os mesmos gigantes também que tinham nessas terras. Mas apenas Josué e Calebe, desses 12, voltam cheios de fé. Os outros 10 voltaram espalhando medo. Olha só, o problema não era os gigantes, era a incredulidade. O povo, ele vai acreditar na voz desses espias incrédulos e automaticamente começam a desejar a voltar ao Egito, onde estavam sob jugo de grande escravidão. Então Deus declara neste momento aqui que aquela geração ali não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe permaneceriam vivos para entrar em Canaã, na terra prometida. A maior tragédia deste livro nunca foi uma derrota militar. Foi uma geração perder a promessa por não confiar em Deus. Parece que estamos vivendo isso nos dias de hoje, hein? Falei com você que o livro de Números é mais profundo do que você imaginava. E aqui nessa passagem que acabamos de analisar, nós vamos ter aqui algo também apontando para Jesus. O nome Josué e Yehoshua é o mesmo nome de Jesus. Yeshua. Assim como Josué conduziu a nova geração à terra prometida, Jesus conduziu o seu povo ao descanso eterno. Glória a Deus que fazemos parte desse povo, queridos. A entrada na promessa depende de fé naquele que pode realmente fazer aquilo que o homem não pode fazer. Os 10 espias viram gigantes e aqueles 2, Josué e Calebe, viram a terra manando leite e mel. E eles sabiam que Deus ia dar vitória para eles. E aí no capítulo 16 nós vamos ver a rebelião de Corá. Corá, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e Arão. Eles dizem que todo o povo é santo e que Moisés não deveria exercer autoridade sobre eles. Na realidade, não era busca por igualdade, era uma busca pelo poder. Eles aqui rejeitam o líder que Deus havia escolhido. E aí, as consequências foram terríveis, queridos. Como juízo, a terra se abre e engole os rebeldes. No dia seguinte, o povo ainda murmura. Então, Deus confirma o sacerdócio de Arão. No capítulo seguinte, aquela vara seca que ele carregava floresce, produz brotos, flores e amêndoas. Uma madeira morta produz vida. Era Deus confirmando quem havia sido escolhido. E aí nós vamos ter aqui algo apontando também para Jesus. O nome de Jesus não foi citado no livro de Números, mas olha como as coisas aconteceram e apontavam para Jesus. Assim como Deus confirmou o sacerdócio de Arão, confirmou definitivamente o sacerdócio de Cristo por meio da ressurreição. A cruz parecia derrota, mas da morte brotou a vida. Jesus é o sumo sacerdote escolhido por Deus e o seu sacerdócio jamais terá fim. Você serve a um Deus vivo, não um Deus morto. Caminhando um pouquinho mais no livro, nós vamos chegar até o capítulo 20, nós vamos ver ali as águas de Meribá e o pecado de Moisés agora. Chega um momento marcante do livro. Miriam, irmã de Moisés, ela morre. Logo depois o povo reclama novamente por falta de água. E aí Deus ordena que Moisés fale a rocha, porque anteriormente ele já tinha ferido. Ele tinha obedecido, ferido. Mas, tomado pela ira,
Moisés fere a rocha 2 vezes. A água sai. O povo mata sua sede. Mas Deus disciplina Moisés e declara que ele não entrará em Canaã. À primeira vista, a punição parece muito severa. Mas Moisés, como líder, representava Deus diante do povo. Além disso, aquela rocha significava algo poderosíssimo no mundo espiritual. Não era apenas uma pedra, era uma figura estabelecida pelo próprio Deus, que depois veio a ser confirmada no Novo Testamento. Aqui nós vemos um apontamento para Jesus. A rocha aponta para Cristo. E ela poderia ser ferida apenas uma única vez. Assim como Jesus ofereceu um único sacrifício perfeito pelos pecados. Depois da cruz, não há novo sacrifício. Aproximamo-nos de Cristo pela fé e pela oração. Ao ferir a rocha, Moisés quebrou uma poderosa figura profética quando ele fere novamente a rocha ali, que é a presença de Jesus ali naquela rocha. Gostaria de abrir um adendo aqui, queridos, que é o seguinte: existe algo que fica, um debate que acontece sobre a fundação da igreja. A Igreja Católica ela vai afirmar que a rocha sobre a qual está edificada a igreja é Pedro, o apóstolo Pedro. Porque ali Jesus faz um trocadilho de palavras. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No grego, Jesus vai estar falando assim: tu és Petrus e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala Petrus, ele está falando: Pedro, você é um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, esta rocha, ele estava falando de si mesmo, Jesus está falando de si mesmo: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja ela não pode ser fundada sobre um homem falho. A igreja tem a sua fundação em Jesus, ele é a rocha sobre a qual a igreja está fundada. Amém, queridos? Guarda isso daí, porque isso é muito importante para o nosso conhecimento aqui. Amém? Nós, dando sequência no livro aqui, abri um adendo rapidinho aqui, a morte de Arão nós vamos ver na sequência. Pouco depois, Arão ele vai subir ao Monte Hor, e ali diante de Moisés e Eleazar, suas vestes sacerdotais são retiradas, Eleazar assume o sacerdócio e Arão morre. O povo chora durante 30 dias, é o fim de uma era. O sacerdócio levítico dependia de homens que envelheciam, adoeciam e morriam. Por isso era necessário levantar outro sacerdote. E aí nós vamos apontar para Jesus aqui mais uma vez. Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele não precisará ser substituído, porque o seu sacerdócio é eterno. Ele vive para sempre e continua intercedendo pelo seu povo, até que ele volte. Caminhando um pouco mais no capítulo 21, nós vamos ver a serpente de bronze. Mais uma vez o povo murmura. E as serpentes venenosas invadem o acampamento e muitos morrem. O povo se arrepende. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocá-la sobre uma haste, e quem fosse mordido pelas cobras agora, então deveria olhar, para aquela serpente com fé, aquela serpente de bronze, e ele viveria. Veja que cena extraordinária. A cura não estava no bronze, mas na confiança da palavra que Deus manifestou ali. E aí, apontando para Jesus, o próprio Jesus declarou que essa serpente apontava para a sua crucificação. Assim como bastava olhar para a serpente viver, hoje basta olhar para Cristo com fé para receber a vida eterna. A salvação nunca foi conquistada por méritos nem por obras, mas ela é recebida pela fé no Filho de Deus. Basta olhar para a cruz, crer em Jesus e ser salvo. Logo em seguida, nos capítulos 22 e 24, nós vamos ver a figura de Balaão. Balaque tenta amaldiçoar Israel contratando Balaão, mas Deus transforma todas as maldições em bênçãos. No auge das suas profecias, Balaão anuncia: uma estrela precederá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Sem perceber, um profeta contratado para amaldiçoar anuncia o futuro Messias. Estrela de Jacó é uma das mais belas profecias messiânicas do Pentateuco. Ela aponta para Cristo, o rei que pisaria os inimigos de Deus e estabeleceria um reino eterno.
Agora, do capítulo 26 ao 36, nós vamos ver uma nova geração para a promessa. A velha geração, ela morre, um novo censo, ele é realizado. As filhas de Zelofeade mostram que Deus também se preocupa com justiça e herança ao pedirem a sua parte da terra. Josué é escolhido como sucessor de Moisés. As cidades de refúgio são estabelecidas, revelando a misericórdia de Deus até na aplicação da justiça. O livro termina com Israel às portas de Canaã. Olha, as cidades de refúgio são um retrato da segurança encontrada em Cristo. Assim como o fugitivo encontrava proteção ao entrar nessas cidades, todo pecador encontra abrigo em Jesus Cristo. E Josué, o sucessor de Moisés, aponta para Cristo, o verdadeiro guia que conduz o seu povo à herança eterna. E aí, concluindo, Números não é apenas a história de um povo no deserto. É a história de um Deus que permanece fiel quando o seu povo vacila. E em cada etapa da jornada, Cristo é anunciado. O tabernáculo aponta para a presença dele, a nuvem revela a sua direção. Josué anuncia o Salvador que conduz à herança. A vara de Arão anuncia a vida que vence a morte quando floresce. A rocha anuncia o sacrifício perfeito e é Jesus, a própria rocha. A serpente de bronze anuncia a cruz. A estrela de Jacó anuncia o nascimento do rei Jesus. As cidades de refúgio anunciam a segurança da salvação. Números nos ensina que o maior inimigo do povo de Deus nunca foi o deserto, os gigantes ou as guerras. O maior inimigo sempre foi a incredulidade do povo. O maior inimigo de Deus, do povo, queridos, sempre foi a incredulidade, sabe? Mas Deus também nos ensina que o mesmo Deus que sustentou Israel no deserto continua sustentando o seu povo até hoje e irá conduzi-lo à promessa definitiva através de Jesus Cristo. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Me siga aqui no YouTube, também no TikTok, no Facebook e no Instagram. Pastor Lion Nunes, é uma honra estar estudando a Bíblia junto com você e até o próximo livro aí da Bíblia no nome de Jesus.